E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal. Esse espaço criado especialmente para você que quer desvendar todos os segredos comerciais das empresas de elevador. Empresas que fazem a manutenção, a modernização e também vendem equipamentos. E hoje nós vamos fazer uma reflexão um pouquinho mais ampla, porque a gente está aí no mês de dezembro e eu acho que é importante a gente parar um pouquinho para pensar, que é sobre a falta de mão de obra, principalmente mão de obra técnica no nosso segmento. A gente vai fazer uma reflexão com algumas perguntinhas aqui para você poder avaliar como que você pode melhorar isso para o ano de 2025. E aí você pode perguntar, Kátia, o que isso tem a ver com a área comercial? Tem muito a ver. Uma empresa que tem problemas com a mão de obra técnica, com certeza vai ter muito mais dificuldade de vender os seus produtos e seus serviços para os condomínios. Mas antes da gente falar aqui do nosso roteiro, né, seguir o nosso roteirinho para fazer essas reflexões, gostaria de agradecer a Infoleve, minha parceira aqui no canal, desde o comecinho, lá quando eu tive a ideia de fazer esse canal, e a Infoleve tá aqui, ó, todas as semanas comigo, me dando suporte para eu estar aqui, trazendo sempre um conteúdo diferenciado para você. Então, muito obrigada, Infoleve, estamos juntas aí também em 2025. Bora lá para nossa reflexão? Se tem um problema que vem acompanhando o nosso segmento desde que eu comecei nessa jornada, gente, lá no século passado, em 1998, é a questão da qualificação da mão de obra. E quando o mercado está aquecido, como nós estamos passando agora em 2024, a mão de obra ainda fica mais escassa no mercado. E aí as empresas, principalmente as empresas de montagem, né, e de manutenção dos elevadores, saem para o mercado desesperadas atrás aí de uma mão de obra mais qualificada, ou se não está tão qualificada, uma mão de obra que a gente possa investir em treinamento, em desenvolvimento e essa mão de obra ficar na empresa que investiu nesse colaborador. Só que aí, quando o colaborador começa a fazer entregas, né, mais de qualidade, logo aparece uma outra empresa e rouba esse colaborador por uma outra jornada. E às vezes com diferenças financeiras muito pequenas, né? E se a gente colocar na ponta do lápis, às vezes nem tão compensatória assim. E aí a gente se pergunta, por que isso acontece? Hoje no nosso encontro, eu não vou falar de treinamento técnico e nem de salário especificamente, porque essas são discussões que a gente também precisaria ter. Mas hoje aqui a gente vai focar num outro contexto, que é como que está a gestão de pessoas dentro da sua empresa. É esse o tópico que a gente vai discutir aqui. Então eu separei para você 6 reflexões que você precisa fazer agora no mês de dezembro para que seu ano de 2025 seja muito mais importante na retenção aí de mão de obra na sua empresa. Então, vamos fazer essa reflexão juntos? A primeira pergunta que eu costumo fazer para todas as empresas que eu inicio um trabalho de consultoria empresarial é: a sua empresa tem um RH, um departamento de recursos humanos? E a resposta é sempre sim. Só que quando a gente vai olhar o que essa empresa tem na área de recursos humanos, normalmente é uma área que cuida daqueles processos, daqueles procedimentos de departamento pessoal. É o pagamento do salário, são os benefícios, é o registro do colaborador, é o controle de férias, é o controle de treinamentos obrigatórios, né? Então, isso, como é legal, as empresas têm e precisam ter. Muitas vezes, até terceirizado, contratam um escritório para poder fazer essa gestão. Mas a minha pergunta, ela é um pouco mais profunda e ela não está focada nessa parte aí
de recursos humanos, né? Que nessa visão a gente está vendo recursos humanos muito mais como se fosse assim um equipamento mesmo, né? Que a gente compra, a gente paga, a gente acompanha depreciação, a gente avalia se esse equipamento já está obsoleto e a gente troca quando necessário. Eu queria mudar um pouco essa visão. Eu queria que a gente pensasse na questão de gestão de pessoas, né? Então, como que a sua empresa tem e faz a gestão de pessoas aí? E por que que essa pergunta é tão importante? Porque muito mais do que você conseguir reter um colaborador pela diferença salarial, e isso sim é importante que você esteja pelo menos na média de mercado, né? Muito mais importante do que isso, o colaborador acaba ficando numa empresa quando ele entende que ele tem futuro naquela empresa. E o futuro pode ser, claro, uma ambição comercial, financeira, de ganhar mais, né, salarialmente dizendo, pode ser um crescimento de cargo, então você começar como um auxiliar, começar ali como um assistente e ir crescendo na hierarquia da empresa, até muitas vezes chegar até um gerente, mas tem muitas pessoas que querem ter um pouco mais de estabilidade naquela empresa, conhecer e saber quais serão os próximos passos da sua própria carreira. E aí que a gente entra num ponto fundamental. Nas visitas que eu tenho feito nas empresas, são empresas até que grandes, tá, gente? A gente está falando de empresas aí que tem um número considerável de colaborador. A gente não tem essa radiografia, a gente não sabe o que atrai e o que retém os colaboradores dentro da nossa empresa. E aí, claro, é muito fácil eu acabar perdendo um colaborador para um concorrente por questões salariais muito pequenas, às vezes diferença de R$50, de R$100, ou então algum benefício que eu ofereça ali, tipo um convênio médico, às vezes nem top, mas só por ter um convênio médico é o que a gente acaba perdendo colaborador. E como que a gente consegue refletir para entender, tirar uma radiografia da nossa empresa para a gente poder melhorar no ano de 2025? Então eu vou te passar 6 perguntas para você aplicar na sua empresa e é muito importante que você faça uma reflexão honesta de como isso está aí na sua empresa. Se você tiver dificuldade de responder com clareza e precisar da minha ajuda para isso, fale comigo. Eu tenho feito esse trabalho para diversas empresas, não só aqui no estado de São Paulo, mas em várias outras cidades, tá? Eu tenho me deslocado para poder fazer isso e é bastante funcional. Se você não está nesse momento, né, de contar com um profissional externo para fazer esse diagnóstico, essa avaliação, se você aplicar perguntas aí na sua empresa, eu tenho certeza que vão aparecer algumas respostas para você. Então, vamos lá? Primeira pergunta. A sua empresa tem clareza, tem uma tabela clara de cargos e salários? E quando eu falo sobre isso, é uma coisa bastante simples. É uma tabela Excel em que você tenha, por exemplo, assistente de manutenção, ou auxiliar técnico, nível 1, 2 e 3. Então, no nível 1 o que é exigido, no nível 2 o que é exigido e no nível 3 o que é exigido. E quais são os salários possíveis dentro desses níveis. Quando esse técnico ele evoluiu, o que ele precisa para se transformar realmente num técnico de manutenção e assumir uma rota? E aí você pode ter uma tabela especificando um técnico júnior, um pleno e um sênior e com a mesma ideia, o mesmo pensamento, né, de você ter uma tabela com bastante clareza ali. E depois, para os outros cargos, supervisor técnico, consultor comercial e por aí vai. Então, você tem essa tabela bastante clara para você? Se você tem essa tabela, você sabe onde cada colaborador da sua empresa está nesse momento, tanto pelas entregas, pelas competências, né, quanto salarialmente. O que eu costumo perceber é que tem gente ganhando muito mais, entregando muito menos e até com menos competências, ou pessoas ganhando muito pouquinho e que tinha assim uma grande ambição de crescer na empresa. Então, olha só, muitas vezes tem um desequilíbrio
nessa clareza aí de cargos e salários. Vamos para a próxima? A sua empresa tem um planejamento claro para contribuir com esse colaborador, para que ele tenha um plano de evolução, um plano de carreira dentro da sua empresa ou até do mercado? E o que é isso, né? É você conseguir dar feedbacks claros para o teu colaborador naquilo que ele manda muito bem e naquilo que ele precisa evoluir. E o que isso está impactando? Tanto nas entregas para o cliente, pesquisa de satisfação com o cliente, elogios, reclamações e até mesmo salarialmente, dizendo, né, para ele ter clareza que se ele não recebeu um aumento salarial naquele período é porque ele teve falhas aqui naquele ponto e naquele outro. Então esse segundo ponto aí, ó, é fundamental. Bora pro próximo? Essa é uma pergunta matadora, então, ó, olho no olho, presta atenção. Você conhece qual que é a formação acadêmica da tua equipe? Tan, 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 tan. Ai, Kátia, mas será que eu preciso saber de todo mundo? Olha, eu vou te falar. Na minha equipe, eu cheguei a ter mais de 15, 16 pessoas trabalhando comigo em duas equipes diferentes, né? E eu sabia a formação de cada um deles. E por que isso é importante? Se você não sabe se o seu colaborador, seu técnico tem um ensino médio completo, incompleto, se ele tem cursos no Senai, ETEC ou similares aí, se ele pretende fazer uma graduação, o que ele precisa para poder crescer na carreira, você vai ter muita dificuldade de entender como que está a distribuição da sua equipe técnica. Me parece incrível, mas tem muito supervisor operacional aí que não sabe qual que é a formação básica dos seus técnicos. Dá para acreditar? Quarta pergunta! Estamos no final do ano e todas as empresas promovem aquela confraternização. Amigo secreto, churrascão, uma churrascaria. E nós já fazemos o nosso papel de RH. Não! A minha pergunta agora é: quantos encontros você costuma fazer no ano das suas equipes e entre equipes? E são aqueles encontros muito para além de só você cobrar resultados ou fazer um treinamento de segurança, um treinamento técnico. Você para a sua equipe, nem que seja uma vez a cada 6 meses, por 1, 2 horas, para fazer uma reunião de assuntos da empresa, mas que não seja sobre resultado. Por que isso é importante? Porque uma das coisas que faz com que a gente pertença a uma empresa e queira ficar é realmente esse gatilho do pertencimento. E quando a gente não sente isso, a gente é muito menos fiel àquela instituição, àquela empresa. Por que vocês acham que as multinacionais trabalham tanto essa coisa da camisa, de vestir a camisa, de que nós somos muito importantes porque juntos fazemos o resultado, porque é o pertencimento. Muitas vezes o colaborador está na nossa empresa porque ele se conecta com a história do dono, a história de crescimento daquela empresa e não só pelo salário. E a gente esquece que isso é um endomarketing muito importante para a fidelização aí da mão de obra. Então, promova mais encontros. Por exemplo, fechamentos de trimestres, né? Que tal a gente fazer algumas reuniõezinhas rápidas para elogiar o que foi bem feito naquele trimestre e fazer uma confraternização ali, como eu sempre falo, né? Bolinho de fubá, um cafezinho, às vezes um almoço ou alguma coisa que faça a equipe perceber o quanto ela é importante para a nossa empresa. Quinto ponto e fundamental: a sua empresa tem alguma ferramenta de avaliação de desempenho? Gente, isso é crítico. Na maior parte das empresas em que eu passo, não tem uma ferramenta simples de avaliação de desempenho da nossa equipe. E quando eu falo simples, mas ferramenta, é porque você tem que ter uma metodologia de fazer essa avaliação. Você não pode deixar que o seu supervisor operacional ou quem está fazendo a gestão ali faça da cabeça dele com cada um jeito diferente. Você tem que ter um método. Pode ser um método simples, feito numa ferramenta
de Excel mesmo, não precisa ser uma contratada de mercado, mas você precisa ter um método que seja aplicado para todo mundo de uma forma muito mais parecida, porque senão a sua forma de dar feedback, ela fica, cria uma certa injustiça na sua empresa. E aí eu também digo que existe formas de fazer isso, de uma forma até que caseira, né? Mas de uma forma bem profissional, que você vai começar a perceber, a ter benefícios de retenção aí da melhor mão de obra na sua empresa. E agora a sexta e última reflexão. Isso é uma reclamação que eu recebo de muitos colaboradores. Como que a sua empresa trata internamente as reclamações dos seus clientes? Ah, eu já até sei a resposta. A gente trata com urgência. A gente vai lá e resolve o que o cliente precisa que resolva. A gente chama o técnico, dá aquele puxão de orelha, porque afinal de contas o cliente é o mais importante na nossa empresa. Vou te dizer, te daria meio certo nessa sua resposta. Realmente o cliente é muito importante para as nossas empresas. Sem o cliente, o síndico, os condôminos, os contratos não seriam pagos e a gente não teria condições de pagar os salários dos nossos colaboradores. Mas você já parou para pensar? Sem os técnicos, sua empresa existiria? Mesmo que você tenha contratos aí muito importantes, clientes muito importantes? Não, né? E como que a gente trata essas reclamações internamente? Sempre colocando o cliente num pedestal e o nosso colaborador ali no final do caminho, né? Como se ele fosse culpado por toda aquela insatisfação do cliente. Eu passei muito por isso, gente, naquela empresa em que eu trabalhava, né? O cliente era colocado num pedestal independente da reclamação. O que eu tô te propondo aqui não é que você desconfie do cliente e não leve essa reclamação para ser tratada internamente. O que eu estou fazendo um alerta aqui é que quando a gente trata dessa forma, a gente só resolve imediatamente aquilo que o cliente resolveu, mas a gente não implanta uma melhoria contínua na nossa empresa. E como que a gente implanta uma melhoria contínua na nossa empresa? Ouvindo e respeitando o porquê do técnico ter agido, às vezes, né, de forma incorreta com aquele cliente. Então, quando você recebe aquela reclamação clássica, o seu técnico não faz uma boa manutenção, o seu técnico não sabe conversar com os usuários, ou com o zelador, ou com quem ele precisaria dar uma resposta. O seu técnico, ele é muito grosso com os clientes. O que você faz com essa informação? Essa é a reflexão. A gente precisa trazer essa reflexão para dentro da empresa e pensar na forma de criar programas comportamentais, de desenvolvimento comportamental para a nossa equipe. Então, se a gente tiver mais respeito pelas pessoas, ter clareza de cargos e salários, ter um plano de carreira para a nossa equipe e a gente saber tratar as pessoas como seres pensantes, com certeza a gente vai conseguir reter mais os nossos profissionais na nossa empresa. Claro que pagar um salário adequado, no prazo certinho, todos os benefícios, claro que ter treinamento, se preocupar com uniforme, com EPIs, ter material disponível para esse técnico poder realizar um bom trabalho é fundamental. Isso é o core da nossa empresa. Mas eu tenho certeza que hoje a maioria está perdendo os seus verdadeiros talentos aí, porque não tem clareza na gestão dos recursos humanos, das pessoas que estão dentro da sua empresa, né? Então a gente precisa ter uma melhor gestão das pessoas que estão na nossa empresa. E aí a gente, cresce em resultados também. É isso aí, espero que tenha gostado dessa reflexão. A gente deu uma pausinha aí no Spin Selling, mas logo a gente retoma com aqueles casos que
que eu falei para você que a gente vai trazer de casos reais para a gente aplicar o Spin Selling e você poder ter melhores resultados. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de me seguir no Spotify e de se inscrever no canal no YouTube e seguir as minhas redes sociais aí. Kátia Treviso, _elevador, que é a minha comercial, mas também tem a Kátia Treviso, que é a minha pessoal e é aberta, sem segredos, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa reflexão para vocês.